Boa noite a todos, mais uma aula do professor Vinícius Lemos. Hoje falaremos sobre dos processos nos tribunais, a maneira com que os processos chegam nos tribunais. Essas possibilidades que os processos chegam nos tribunais são de três maneiras: via recurso, via remessa necessária ou via competência originária. São essas as três maneiras que um processo chega no tribunal. De qualquer forma, vamos falar sobre o mais importante, que é via recurso. Um processo chega no tribunal via recurso. É a maneira mais simples e mais usual que um processo chega no tribunal. Mas o que seria a conceituação de um recurso? Recurso é ato processual voluntário que visa, diante de um inconformismo com um prejuízo, impugnar uma decisão. Essa é a conceituação macro de recurso. Um ato processual, que quer dizer o quê? Que visa uma continuidade do processo em relação a não se terminar um processo que já tem início numa instância anterior e você tenta modificar ou anular, você tenta uma outra decisão. É um ato voluntário, justamente, que depende da escolha da parte. Depende que uma parte que se sentiu prejudicada queira modificar a decisão, impugnando os termos da decisão. Impugnando quer dizer apontar os seus erros e buscar as suas soluções, o seu pedido recursal para modificar ou anular aquela decisão. O recurso existe pelo princípio do duplo grau de jurisdição de uma forma geral. O que é o duplo grau de jurisdição? Princípio intrínseco constitucional, mas basicamente processual, que diz que as partes terão direito, depois de um julgamento monocrático, a uma revisão desse mesmo julgamento por um colegiado. O que seria esse julgamento por um colegiado? Chegaria ao tribunal para que, no mínimo, 3 desembargadores ou ministros, dependendo do tribunal, revessem essa decisão, realizassem aqui uma revisão. Deixaria então de ser um juízo de um só juiz para uma revisão por mais de 2 juízes. Isso é o princípio do duplo grau de jurisdição. Sempre você poderá recorrer de uma decisão monocrática para um colegiado, buscando exatamente essa revisão do julgamento, que não só é um direito individual das partes, bem como ele tem uma importância para a própria existência do judiciário e a busca da justiça. Esse é o principal modo que os processos chegam no tribunal, que é via recursos. Depois nós temos a remessa necessária. A remessa necessária está no artigo 4775 do Código de Processo Civil. Ele diz que, no artigo 475, as decisões só terão validade caso elas sejam confirmadas no tribunal. Mas essas decisões contra quem? Basicamente contra a Fazenda Pública. A Fazenda Pública, Estado, União ou município. As sentenças, de um modo geral, só terão validade se forem confirmadas pelo segundo grau. O que seria isso? Uma segunda chance para a Fazenda Pública. A Fazenda Pública tem todo o direito de
recorrer todo o direito de impugnar a decisão, mas caso não o faça, ainda assim a sentença não transitará em julgado automaticamente e acontecerá a remessa necessária, a remessa de ofício, em que o juiz manda o processo para o Tribunal de Justiça ou o TRF, se for na Justiça Federal. Assim, o tribunal fará uma análise sem haver as razões recursais, sem haver um pedido em específico, realizando uma revisão desse processo. Por ser algo que será feito de ofício, obrigatoriamente, com base no artigo 475, por isso que ganha o nome de remessa, reexame necessário. Sempre que houver uma sentença contra a Fazenda Pública, ela não terá uma validade, se não recorrida, não transitará em julgado somente com a sentença de primeiro grau. Dessa forma, o processo chega no tribunal não via recurso, mas via uma remessa necessária. É claro que, em causas de pequeno valor, de menos de 60 salários mínimos, é possível a dispensa do reexame necessário, bem como em sentença fundada em jurisprudência do plenário do STF ou nas súmulas do STF. Mas essa é uma forma de se chegar a um processo no tribunal. Outra forma também é a competência originária. Competência originária quer dizer que uma competência deve ser determinada em sua origem. O que seria isso? Todo processo terá uma competência originária. Normalmente, a competência originária de um processo normal é na justiça de primeiro grau, a justiça comum, levando em consideração os juízes monocráticos. Porém, em determinadas situações em que você tem uma especialidade da matéria ou da pessoa em que se encontra em juízo, seja a pessoa ou o cargo que se encontra em juízo, o legislador pensou que seria melhor que essa competência originária fosse transferida da justiça comum de primeiro grau para começar diretamente em um tribunal, fazendo com que esse processo, a sua petição inicial, não seja protocolada em primeiro grau e sim diretamente em um tribunal. Nós temos as possibilidades disso na natureza especial da lide, que seria exatamente quando uma ação tem uma especialidade na lide que tem que começar diretamente em um tribunal. O que se versa ali tem uma complexidade maior e já teria jus a um julgamento colegiado logo no início da demanda, no decorrer daquele processo. Exemplos sobre isso, nós temos as ações diretas de constitucionalidade, que começam nos tribunais se forem sobre a constitucionalidade das constituições estaduais, ou no STF na Constituição Federal. Nós temos a ação rescisória, a homologação de sentença estrangeira, diversas ações que têm natureza especial da lide, que faz com que um tribunal já tenha que receber essa petição inicial. Depois nós temos a competência funcional, que tem tanto a competência por causa da pessoa em litígio, do cargo em litígio, bem como da razão política, que aí seria basicamente o foro privilegiado. Isso está no artigo 102 e 105 da Constituição Federal, dispondo quais serão as competências originárias do STF e do STJ, e bem como os tribunais menores poderão também delimitar a sua competência originária. Isso quer dizer o quê? Se determinada pessoa que está
em algum cargo, ministro de Estado, deputado federal, presidente da República, governador, os atos oriundos daquele cargo serão julgados não por um juiz monocrático, e sim por um juiz colegiado, por um juízo colegiado diretamente no tribunal, podendo variar de instância conforme a disposição constitucional. E isso seria basicamente por causa de um ato do cargo, a competência seria originária. E nós temos também o chamado foro privilegiado, que aí não é um ato do cargo do político, do cargo daquela pessoa que realiza, e sim da pessoa. A pessoa realiza um ato na sua vida normal, na sua vida pessoal, que tem determinada responsabilidade civil ou criminal, e aí essa ação sobre esse ato começará também na competência originária, mas nesse caso não por causa do cargo e de um ato do cargo, e sim pela pessoa estar no cargo, independentemente se tem a ver com o cargo ou não. Isso seria o foro privilegiado, ou a razão de ordem política que levaria um processo a ter a competência originária em alguns dos tribunais. Lembrando que os processos chegam nos tribunais via recursos, via remessa necessária ou via competência originária. Essa foi uma revisão da matéria sobre os processos nos tribunais e mais uma aula do professor Vinícius Lemos. Bom estudo a todos.